Para onde vou? Mentoria Recomeço Cósmico 2026. Quero começar por vos dar as boas-vindas a esta sessão e perguntar e pedir para que vocês partilhem no chat como é que está a ser o mês de janeiro. Este mês de janeiro, que estamos aqui no dia 20 e parece um mês, não é? Costuma-se dizer que o janeiro é a segunda-feira dos meses. Então é um mês que traz, e eu acho que este em particular por todas as razões que já falamos e que já foram apresentadas na mentoria anterior. É um mês que começou logo, ou seja, é um ano, que este é o primeiro mês do ano, que começou logo muito rapidamente, com muita consciência da nossa parte de que estamos em janeiro, estamos aqui a começar um ciclo, ou pelo menos um pré-ciclo de novo, de consolidação de imensa coisa que aconteceu na nossa vida em 2025 ou em 2024 e, portanto, tem sido, pelo menos em 90% dos casos das pessoas com quem eu falo, e também no meu caso em particular, é de fazer muita coisa, de colocar as coisas em prática, de começar, de fazer coisas com sentido de construção e de futuro. Começamos o ano aqui com aquela energia toda de Capricórnio, como já falamos também na mentoria anterior, e a pensarmos muito nas nossas finanças, a pensarmos muito no nosso médio e longo prazo, aqui com alguns obstáculos ainda interiormente que precisamos de trabalhar as nossas emoções, como é evidente, e as nossas lutas internas. Então, como é que está a ser aqui? A Cláudia diz que está a ser bom, bom início, isso é bom. Eu penso que seja também porque estás a conseguir fazer coisas que já querias, não é? Assim, alguns objetivos teus que estão a andar para a frente. Eu hoje vou tentar, porque eu queria mesmo conseguir fazer-vos uma apresentação que vos levasse num sentido de vocês clarificarem a vossa missão profissional ou alguns objetivos que vocês têm aqui na parte profissional. E portanto, o que eu vou fazer é, há aqui coisas que nós já falamos relativamente aos trânsitos mais importantes. Claro que eu considero que eu analisei e fiz aqui uma espécie de relatório para o ano todo, até dezembro, mas como vocês podem receber este PDF e terem tudo na vossa mão, eu vou falar só daquilo, vou dar mais ênfase àquilo que eu acho que é mais importante, algumas coisas que eu acrescentei, algumas reflexões também, e depois, se tivermos tempo, vamos passar para outra apresentação que tem muito a ver com este sentido de um pouco de empreendedorismo que nós vamos ter aqui que desenvolver no ano de 2026, ok? Então, puxando aqui um pouco a energia de Saturno, que vai ser importante, porque o Saturno é sempre importante e porque ele agora vai mudar, vai acabar um ciclo de 29 anos e vai entrar no dia 13 de fevereiro em Carneiro, que é o signo, o primeiro signo do zodíaco tropical, e quero-vos deixar começar com esta reflexão. Todas nós que aqui estamos e que todos nós que estamos e que existimos nesta vida, prometemos curar temas nesta vida. Ou seja, há uma promessa da nossa alma de curarmos determinados temas na nossa vida e nós viemos claramente com essa missão. Podemos dizer também que a nossa missão, o nosso propósito de vida é sermos felizes, mas o ser feliz inclui aqui muita coisa, não é? Inclui também algum trabalho, além do usufruirmos da nossa vida, de tratarmos o nosso corpo o melhor possível, mas e isso mostra-se muito também no nosso mapa astrológico, e é a razão muitas vezes pela qual nós vamos fazer uma mentoria, ou vamos fazer terapia ou psicoterapia, nós temos uma cura para fazer. E essa cura recai mais sobre determinados temas de vida, de formas distintas, de pessoa para pessoa, com altos e baixos. E, portanto, a vossa vida, através dos eventos que vocês vão tendo, através das situações que vão acontecendo e das vossas próprias mudanças, a vida vai mostrando quais são essas áreas principais, quais são aqueles temas que vão precisando sempre de cada vez mais foco, disciplina, insistência, ajuda também, obviamente, e plano, porque ninguém disse que os caminhos de Saturno, que é um arquétipo fundamental para todos nós, tinham que ser absolutamente solitários. Portanto, muitas vezes um Saturno bem resolvido sabe que precisa de recorrer a alguma ajuda em alguns temas da sua vida, que precisa de agregar pessoas, não é?
e muitas vezes até uma equipa, por isso é que o Saturno por vezes é associado a pessoas que estão em cargos de responsabilidade, são pessoas que precisam de equipa, não é? Para conseguirmos alcançar determinados objetivos ou determinadas metas. Mas aqui numa perspectiva mais kármica, é muito importante que vocês até agora na vossa vida, já tenham compreendido quais são, qual era ou qual é a vossa promessa de cura kármica. Afinal, se eu pensar e se eu refletir no meu karma principal, o que é que eu estou aqui para resolver? Então, para algumas pessoas é o domínio da matéria e do dinheiro, outras é a missão profissional, é uma carreira na qual a pessoa se sinta completamente satisfeita e realizada. Para outras é mais os relacionamentos, e vocês podem me dizer, Joana, isto é tudo. Tudo o que tu disseste, tudo o que estás a dizer, assenta que nem uma luva. Mas obviamente que vocês sabem que há pelo menos uma, não é? Uma missão ou um tema que se vocês o resolverem, por assim dizer, se vocês se disciplinarem nisso, se vocês tiverem foco, se vocês insistirem, se vocês forem planificadas, esse tema, ficando mais resolvido ou mais estruturado, vai ajudar em todos os outros que vocês dizem que também que são as vossas queixas, não é? Que são os vossos problemas. Então é muito importante vocês já terem conseguido identificar isto. Então, ao longo da vida e com a experiência, nós vamos sabendo cada vez mais qual é a intenção mais elevada e mais alinhada connosco. Independentemente de todas as outras áreas de vida, há um tema qualquer aqui que eu preciso de ter muito mais reforçado, muito mais amadurecido e muito mais curado na minha vida. Depois aqui, trazendo um pouco a energia de Júpiter. E, ok, que nós dizemos muitas vezes que o Júpiter, enquanto arquétipo, e quando trabalhamos os arquétipos na mentoria privada, o Júpiter ajuda-nos a sermos, a sentirmos que somos merecedores, a trabalharmos a nossa abundância, a nossa expansão, mas o Saturno, quando ele é bem trabalhado, ele expande-vos de uma forma, ou seja, é uma expansão que vocês já não perdem. É uma expansão estruturada. É uma expansão séria. Okay? Enquanto que o Júpiter é aquele boost de confiança que todos nós precisamos, aquele otimismo, e que nos lembra que em tudo isto que eu preciso de disciplinar e de resolver todo este Saturno, eu posso continuar a divertir-me com a minha vida, eu posso continuar a ter alegrias, eu posso ressignificar aquilo que eu entendo por abundância, não é? Por exemplo, eu posso cada vez mais dizer eu sou merecedora do melhor da vida. Quando alguma coisa boa me acontece, ou quando eu penso num objetivo muito positivo, eu penso, bolas, eu mereço isto. E isto começa por nós. Porque se vocês esperarem pelo exterior, sabem muito bem que vai ter algumas falhas, não é? E muitas vezes o que está à nossa volta está exatamente para nos colocar à prova, não é? Então nós temos os trabalhos de casa, que é o nosso, que é o Saturno, não é? Até podemos falar de uma forma geral, o Saturno em si, e esses trabalhos de casa têm um impacto positivo e expansivo, são aquelas coisas mais chatas ou mais adultas que nós precisamos de fazer, têm um impacto positivo e expansivo, mas também temos que aprender a distinguir o que é um trabalho de facto útil, que é meu, ou daquilo que é excesso, daquilo que é desgaste e que é dos outros e não é meu. Não é? E quando vocês trabalham comigo, em mentoria, vocês começam a perceber, sobretudo no último ano trabalhamos muito isto, em 2025, e vamos continuar a trabalhar em 2026, que há aqui uma série de, aliás, eu escrevi aqui para ficar bem visível, escrevam aí no vosso caderno, mais de metade das minhas dores e das minhas preocupações não são minhas. E então é importante que tu comeces a retirar certas pedras do teu caminho para que tu possas caminhar de uma forma mais segura, sem estar constantemente a tropeçar em coisas, certo? E quando eu digo mais de metade das tuas dores e preocupações não são tuas, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que há questões que vêm da família, são crenças que foram injetadas, são influências externas de ambientes onde nós estivemos inseridas que não eram os nossos ambientes certos, ok? O que se passa no mundo. Então, vocês sabem que eu digo sempre: ativem a responsabilidade interna,
É sempre de dentro para fora, mas é preciso perceber que mais de metade das coisas que estão aí a preocupar e a trazer medo são coisas que não são vossas. E isto é importante vocês fazerem esta reflexão, escrevam isto. Mais de metade das minhas dores e preocupações não são minhas. E vocês vão ver que esta consciência, este diálogo interno vai-vos trazer muito mais leveza e tenho aqui algumas pessoas que em trabalho comigo, uma das coisas que estão a trabalhar é trazer mais leveza para as suas vidas. E trazer mais leveza para as nossas vidas não significa que nós somos pessoas tontinhas, que não fazem, que não querem pensar em nada, que não se querem preocupar com nada. Significa que nós vamos fazer as coisas que temos que fazer, que são de facto as coisas que são certas para nós, para o nosso caminho, de acordo com o nosso autoconhecimento, não é? Mas vamos trazer um sentimento de tranquilidade. Eu estou a fazer isto, mas isto vai-me trazer paz de espírito. Eu estou a fazer isto porque eu quero. E a leveza é muito isto. É eu estar conectada com aquilo que eu quero e trazer aquilo que eu quero, não é? Que são aqueles sonhos. Eu gostava, o que eu queria mesmo era ter uma vida em que eu só trabalho de manhã. O que eu queria mesmo era isto ou aquilo. E nós somos educadas e habituadas a acreditar que isso é impossível. Eu gostava era de viver. Voltando, conseguem ver-me? Sim, isto foi abaixo. Então, há imensas coisas que nós dizemos, não é? Que são como que, sei lá, sonhos ou coisas que nós achamos que são impossíveis ou que são. E na verdade, com um bocadinho de trabalho, com um bocadinho de foco, essas coisas não são assim tão impossíveis, tá? E nós merecemos. Então, lembrando o teu mapa astral, que é uma das ferramentas com que nós trabalhamos na mentoria, é um reflexo do céu no momento em que tu nasceste, e este reflexo dá-nos de facto informações. Há muitas pessoas aqui que já sabem qual é o seu regente de vida, o que é que significa o Sol que tem, a Lua, etc. Dá-nos informações e conhecimentos, não é? Que a nossa alma já tem, ela já tem, mas que o nosso ego impede e resiste. E isto é algo que é muito importante nós sabermos distinguir, não é? O que é o ego? Não é? O ego, ele é necessário ser trabalhado, senão não estávamos aqui. O ego é aquela parte de nós que nos diz assim: epá, deixa lá, não faças isso, porque o que é que os outros vão pensar e se calhar não mereces isso, ou vai lá fumar aquele cigarro, ou vai lá beber mais do que aquilo que tinhas combinado, que ias só beber um copo de vinho e afinal bebes três, não faças a dieta, etc. O ego faz-nos isto. E é um lado humano, efetivamente, não é uma coisa que nós vamos demonizar, não é? E a nossa alma, ela diz: vá, vamos lá ver aqui o que é que realmente tu vens a esta vida fazer, que trabalho é que tu achas que é justo, digno e que dá contributo e que tu queres fazer, não é? Como é que tu queres cuidar e tratar do teu dinheiro? Como é que tu queres tratar e cuidar do teu corpo? E que hábitos é que realmente te representam enquanto ser humano, certo? Isto é muito interessante. Então, lembrando sempre aqui, nós vamos falar hoje de Saturno em Carneiro. É muito importante vocês saberem em que área do vosso mapa é que vocês têm Carneiro, em que casa, e assim já sabem que área de vida, que tema é que vai ser mais mexido. Quem tem, obviamente, Sol em Capricórnio, o ascendente em Capricórnio, ou outros planetas em Capricórnio, vai sentir, desculpem, em Carneiro vai sentir mais a ativação deste Saturno em Carneiro, mas todos nós temos uma área de Carneiro no nosso mapa, ok? Obviamente a área onde nós temos Capricórnio também é muito importante, porque o ano arrancou com isto. Caranguejo também, porque vamos ter o Júpiter em Caranguejo metade do ano, e Leão, que vai ter o Júpiter ali a passar também a partir de 30 de junho, final de junho, início de julho, ok? Então, sem dúvida que nós vamos ter aqui, essencialmente, uma predominância muito de objetivos de fogo, que não desenvolvemos ainda, já falamos disto na aula anterior, como coisas relacionadas com a expressão do meu ser, a relação com o meu corpo, a minha identidade, a minha determinação,
o lado masculino, relação com homens ou relação com a minha parte mais masculina, de iniciativa, de fazer as coisas com autonomia e com confiança, não é? E também vamos olhar para as guerras que nós temos alimentado e que temos que desfocar delas, não é? E perceber, eu tenho que tirar energia daqui. E pode ser porque eu começo, isso, o que me vai ajudar a fazer isto é regular as minhas emoções, pode ser tomar suplementos para ficar organicamente a funcionar melhor e a conseguir lidar melhor com as coisas. Portanto, há aqui uma série de questões que vocês vão ter que tirar energia daquilo que não interessa, e depende de qual foi o trabalho que vocês fizeram em 2025, isto pode ser mais fácil ou menos fácil, não é? E focarem-se em quê? Em temas de propósito, em temas de missão, que vos trazem o quê? Estrutura e avanço, ok? Está certo? Não se percam muito aqui na apresentação e fixem-se mais naquilo que eu estou a dizer. Pronto, aqui eu destaquei algumas coisas, desculpa que esta cor ficou assim uma coisa um bocadinho estranha, mas há algumas coisas que eu acrescentei hoje, eu acrescentei outras, mas que eu achei que eram importantes referir, nomeadamente esta questão dos eclipses, que é sempre uma questão, por mais que eu fale, que pronto, muitas vezes eles não têm importância para o vosso mapa, vai depender muito do vosso mapa, mas eu sei que há muita informação que começa a circular depois nas redes sociais e depois vocês perguntam-me e tal, e quem está a fazer trabalho comigo, então este fim de semana vai haver este eclipse. Então eu vou falar aqui um bocadinho destes eclipses, pronto, que são no fundo aquilo que eu entendo como períodos de viragem, muitas vezes, e de revelação interior. Não é? Não vai de repente o mundo acabar, mas interiormente pode ser intenso. Pode ser intenso dependendo do signo, do eixo em que eles acontecem, que eu já vos vou falar sobre isso. Um, então vocês têm que ter em conta que os eclipses são frequentes, eles ocorrem quando a Terra, o Sol e a Lua estão alinhados, pode haver um bloqueio parcial ou total da luz, podem ser solares, podem ser lunares, e este ano nós vamos ter 4. Portanto, em 2026 vamos ter 4 eclipses. Pronto, dia 17, eu já estava toda cheia de pressa, até tenho uma cliente aquário, eu estava-lhe a dizer que era 17 de janeiro, enganei-me, e ela já estava para 17 de janeiro, já sei agora, é amanhã. Não, não, é 17 de fevereiro. Um, Portanto, um eclipse solar parcial em aquário, e eu acho que é interessante, porque, reparem, aqui eu apresento-vos as datas, não é? E há pessoas que gostam muito das datas e gostam de ver e tal. Mas é muito importante vocês tentarem perceber, tentarem fixar mais ou perceberem o que é que fala mais convosco das reflexões e das explicações que eu coloco à frente dessas datas. E vocês perceberem, eu vou identificar coisas importantes para mim, se calhar, independentemente dos signos que a Joana está a falar ou dos planetas que a Joana está a falar. Às vezes é mais a palavra, não é? A explicação, a caracterização do arquétipo, do que propriamente a data em si, não é? Então, quando nós falamos no eclipse solar em Aquário, por exemplo, é um convite a usarmos a nossa mente superior. Isto é uma coisa que, vamos lá ver, não é? Vocês conhecem uma pessoa Aquário e a pessoa Aquário é uma pessoa que usa a mente superior e que não sei o quê, não sei o quê. Há muitas pessoas cujo signo, não é, não está revelado na vivência da pessoa, porque a pessoa não está alinhada com o seu próprio mapa. Então, há mesmo astrólogos que dizem, e eu concordo plenamente, que há pessoas que não estão a viver o seu mapa. Quer dizer, de alguma maneira estamos sempre a viver, mas não estamos a viver o pleno potencial positivo do mapa. Então não adianta pensarmos só que conhecemos aquários ou que temos um planeta em aquário ou isto ou aquilo, mas tentarmos perceber que os eclipses vêm com uma proposta, ok? E aqui o aquário, a melhor coisa que um aquariano pode fazer é usar a sua mente para resolver os temas do ego e da matéria, porque senão o que acontece é que muitas vezes ficam naquela arrogância de montes de teorias que ninguém consegue pôr na prática. Percebem? Coisas assim, uau, isto é espetacular, que grande insight, não é? Que mentalidade espetacular, mas depois na prática isso não está a resolver nada de útil para o mundo, não é? Então a mestria aqui aparece quando tu usas a tua inteligência espiritual, não é? O aquário está ligado à mente, mas quando está mal resolvido,
está muito focado em respostas muito pouco práticas e demasiado fora do mundo e demasiado a querer ser muito diferente à força toda. Está bem? É muito, portanto, é um arquétipo muito de insights muito importantes, não é? Mas aqui será importante para quem tem energia de Aquário, vamos lá ver, e quem tem energia de Leão, por exemplo, também. É porque é o signo oposto. Depois, aqui em março, logo no início, vamos ter um eclipse em Virgem, quem tem energia de Virgem ou de Peixes também é importante. Aqui um momento de introspeção, não é? Porque é um eclipse lunar. Porque é que eu me preocupo tanto? Porque é que eu me deixo levar por tantas inseguranças? Qual é realmente a razão disto tudo, de eu me preocupar tanto? Isto é algo que os virginianos precisam muito de entender, não é? Por que é que eu me preocupo tanto? De onde é que isto vem? Será que isto é real? Será que há necessidade de eu me preocupar tanto? E será que eu estou, no fundo, a ser comandada pelas minhas inseguranças e não pelo meu propósito? Não é? Então pode ser esta introspeção. No dia 12 de agosto, eclipse em Leão. Portanto, imaginem o que é eclipse solar total em Leão, tapar o ego a um leonino. Então, nestes dias, não é? Podemos ver que quem tem energia de Leão pode ter que ter algum cuidado com o ego, com o orgulho, com a vaidade, e substituir isto por dinâmicas muito mais interessantes de Leão, que são a generosidade, o dar calor humano aos outros, o receber bem os outros. E até uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que vos posso acrescentar, que no verão nós podemos ligar-nos muito mais, é à partida, dependendo da zona do planeta em que estamos, ao Sol, não é? Mesmo ao Sol, ao elemento Sol, não é? Estarmos na praia ou estarmos ao ar livre. E, portanto, isso pode ser uma maneira interessante de trabalharmos esta energia de Leão. Pronto, para quem gosta assim tanto de eclipses, aqui está o conceito, não é? Aquilo que eu entendo como importante. Depois, ainda em agosto, temos o eixo, não é? O completar do eixo do eclipse que já tinha acontecido em Virgem e depois vai acontecer em Peixe, que é o seu signo oposto, um eclipse lunar parcial. Confiarmos um bocadinho mais na intuição, uma certa cura emocional, usar a criatividade, o lado artístico, seja praticando, seja assistindo ou aprendendo algo sobre arte. E Peixes também nos fala muito de fé no invisível e renovação espiritual. Uma coisa vos digo: os eclipses são bloqueios à luz. Então não é algo que vai ser, ou seja, isto passa-se dentro das pessoas. Quem tem alinhamento com estas energias, com estes signos, não é? Vai sentir isto dentro de si. E por isso é que às vezes é emocionalmente desafiante, não é? Porque depois nós estamos rodeados de outras pessoas, estamos a sentir as coisas não é? Com muita força, e depois a dinâmica com os outros e com a vida, não é? Com as nossas rotinas e com as coisas que temos que fazer, fica um bocadinho mais desafiante. Então, pode ser bom sempre ficarmos um bocadinho mais recolhidas. Eu às vezes partilho isso no WhatsApp com as minhas clientes. Fiquem em casa se puderem. Se tiverem alguma coisa, algum evento, alguma coisa que têm mesmo que sair, fiquem pouco tempo, venham para casa, por exemplo. É? Ou fiquem mais sem exigir mais daqueles dias. Está bem? E pronto. E acaba por, mesmo para quem não tem energia nestes signos, acaba por afetar. Porque nós estamos todos ligados. Percebem? Então nós estamos todos ligados e se algumas pessoas ficam afetadas, não é? Nós também vamos ficar. Portanto, acaba por ser tudo muito para nos lembrar que nós estamos todos na mesma, quase sempre no mesmo barco, a sentir coisas diferentes. A sentirmos coisas diferentes, não é? Depois aqui, para quem se interessa também, gosta de saber as retrogradações de Mercúrio, este ano, portanto, de 26 de fevereiro a 20 de março em Peixes, de 29 de 6 a 23 de julho em Caranguejo, de 24 de outubro a 13 de novembro em Escorpião, e aqui são todos em água, se vocês repararem, não é? Portanto, nós vamos todos fazer também aqui uma revisão, pode ser de relacionamentos, de emoções, passado, porque a água gosta muito de olhar para trás e é uma retrogradação, a retrogradação é uma revisão. Lembrem-se sempre que um planeta retrógrado, o Mercúrio retrógrado, ele não está, o planeta fisicamente ele não está a andar para trás. Visto da Terra, o movimento dele aparentemente fica retrógrado.
Mas em termos de o que é, por exemplo, a astronomia, isto não é correto, não é certeiro, o planeta não anda para trás, não é? Portanto, isto é simbólico, é reflexivo, é filosófico e espelha aquilo que se vai estar a passar em nós. E pode ser mais para quem tem, de facto, estes signos mais fortes, ou para quem tem o Mercúrio, que é regida por Mercúrio, por exemplo. Eu vou-vos dar o meu caso pessoal. Eu nasci com Mercúrio retrógrado, e está aqui pelo menos mais uma pessoa que também, que eu sei que tem Mercúrio retrógrado no mapa de nascimento, e portanto o Mercúrio retrógrado, assim, tanto se me dá como se me deu, não me faz grande, não tem, eu estou muito habituada a quê? A alguns imprevistos, sei que a vida é feita de imprevistos, o Mercúrio vem para nos dizer isto. Sei que a nossa mente às vezes tem tendência a andar para trás, não é? E dizemos que vamos fazer uma coisa e depois voltamos para trás. E as fases do Mercúrio retrógrado são fases de não de parar, nem de pausar, nem de nada, nem de ter medo, mas de revermos alguns temas. Neste caso, este ano vão ser temas um bocadinho de água, se calhar também para contrabalançar este fogo todo que nós vamos ter, porque vamos ter um planeta super importante, não é? Que é Saturno, a entrar num signo de fogo, que é Carneiro. Portanto, estes momentos aqui, se calhar nós vamos ter aqui alguns dias, alguns momentos de olhar um bocadinho para o passado, ficarmos um bocadinho nostálgicos, mas este ano não é um ano de ficarmos para trás. Não é um ano de olhar muito para trás. Está bem? Pronto, já falamos bastante do janeiro. Eu vou assim dar-vos um resumo. Este ano, este janeiro, este mês que ainda não acabou, ainda temos mais 11 dias pela frente, portanto, é um mês de fazer coisas, de pôr as coisas em prática, de colocar a energia de Capricórnio veio, já estamos, hoje estamos com muita energia de Aquário no ar, mas começamos aqui o ano com estas conjunções todas em Capricórnio. E, portanto, foi muito claro para todas nós que temas de casas, dinheiros, organização, tarefas, não sei o quê, tudo o que tem impacto para o futuro, percebem? Foi importante e continua a ser importante. E não se deixem levar agora por esta energia mais de elemento ar, que é aquário, não é? E começarem a divagar e etc. E a minha cabeça está muito cansada e etc. Vocês precisam, e eu acho que as pessoas que estão aqui, todas elas já sabem, ou pelo menos têm consciência que nós, mesmo em momentos em que temos muita coisa para fazer, nós temos que ter os nossos momentos de conexão diários, porque senão não temos a espiritualidade presente na nossa vida, não é? E portanto não nos deixamos levar por isso. Se estamos cansados, fizemos muita coisa, façam retiros para vocês próprias, arranjem um hábito qualquer que vocês colocam na vossa rotina e que vos ajuda a conectar e que vos ajuda a descansar. Olhem para o vosso sono, como é que ele está, todas estas coisas são importantes, tá? Porque o elemento ar, que entramos agora numa fase em que alguns planetas estão de facto em aquário, não vou dizer que são os planetas mais importantes ou mais estruturantes, mas há esta energia no ar. O ar pode ser de facto uma coisa um bocadinho uma canseira para a cabeça e para a mente, tá? Então é preciso vamos ter calma, não é? Desacelerar um bocadinho a cabeça e continuar a olhar para a nossa planificação. Em janeiro ainda estou a planificar, eu estou a planificar o meu ano. Este ano não é como os outros. Mas eu não posso controlar tudo, eu não posso dizer que vou fazer cada coisa específica em cada mês do ano. Tudo bem, tudo bem. Podes sempre fugir um bocadinho ao plano, mas convém teres, não é? Alguns pilares de coisas que são fundamentais de tu fazeres. E que foi por isso que fizeste as mudanças de 2025. E algumas até de 2024. Não foi à toa, certo? Então agora não é o momento de o ego vir dizer assim: ai, que cansai, já também está muita coisa, agora também podemos aqui parar 2 ou 3 meses. Podem fazer pausas, mas continuem com as vossas agendas, com os vossos objetivos, com as coisas definidas, ou a serem definidas ou redefinidas. Sim? Então este ano não é um ano de parar. Pronto, vou-vos lembrar novamente: dia 13 de janeiro, o Saturno entra em Carneiro.
dia 26 deste mês ainda, aliás, dia 26 o Neptuno entra em Carneiro, já vamos para fevereiro, e Saturno, dia 13 de fevereiro, entra em Carneiro. Entra em Carneiro por 2 anos. Vocês perceberam já na mentoria anterior o quão importante isto é. Não é? O Saturno tem ciclos de 29 anos, ele está a entrar no primeiro signo do zodíaco, o grande iniciador que é Carneiro. Portanto, onde vocês têm Carneiro, vocês vão ter aqui não é? uma necessidade grande de ativarem muita liderança, de terem responsabilidade, ação, não é? Tudo isto. O fim de ilusões espirituais, a ativação do guerreiro espiritual, identidade, quem eu sou, e eu começo também por dizer que 2026 pede a nós, mulheres, que sejamos adultas e termos muito cuidado mesmo com as vitimizações, ok? É ok mostrarmos as nossas fragilidades, ok, temos momentos, a minha saúde mental não está bem, coisas chatas aconteceram-me, tenho aqui um problema sério, mas eu vou ter que ativar esta energia, eu vou ter que ter a capacidade de perceber quem é que me pode ajudar a resolver, quem é que me pode dar força e onde é que está a minha força interior, percebem? Porque esta energia, e uma vez até em conversa com uma amiga também, ela é mesmo astróloga, eu não me considero astróloga, considero-me uma estudante, mas ela dizia-me, e Aquário, desculpem, a Carneiro, ainda bem que eu tenho Carneiro no mapa, porque é a força é a força que nos ajuda a levantar-nos da cama quando estamos doentes, para recuperarmos, não é? Dizer assim, não, eu vou recuperar disto, e eu vou tratar disto, eu vou conseguir resolver isto. É aquele impulso de vida, percebem? Então eu não vos vou dizer que este vai ser um ano super fácil, ou super em que as coisas vão-vos cair no colo, vão ter recompensas pelas mudanças e coragem que vocês tiveram nos 2 anos anteriores, sem dúvida, na forma como vocês lidaram com os vossos desafios emocionais, com os vossos desafios de saúde mental, que foi este Saturno em Peixes, que foi dificílimo para todos nós, não é? Tudo bem, vamos ter sempre um momento para respirar, ver como é que estamos, observarmos as nossas emoções, mas vamos ter que ser corajosas e vamos ter que agir, ok? Então, algumas destas coisas que estavam no slide anterior não vale a pena estar aqui a esmiuçar porque já foram faladas, já está gravado, está no YouTube. E quero-vos dizer aqui, Saturno em Carneiro. Saturno em Carneiro não é o carneiro enquanto arquétipo, isto foi das coisas que eu adoro estudar arquétipos, acho que é das maiores riquezas que nós podemos ter na vida, depois cada pessoa vai gostar mais de estudar os arquétipos zodiacais, ou os arquétipos planetários, ou arquétipos que são de outras filosofias, isso não é, aliás, eu até já os arquétipos cristãos usei para umas aulas no programa Evoluir, que também foi muito interessante. Podemos dividir entre arquétipos femininos e masculinos, mas é sempre uma informação lindíssima que nos ajuda muito. O carneiro, vejam, o carneiro e o capricórnio, não é? São animais, não é? Que têm assim algumas parecenças, apesar de não serem nada iguais, mas o carneiro não é um membro do rebanho, ok? Apesar de ser um carneiro. Ele tem um rebanho, mas não é apenas mais um. Ele é muito líder, não é? Tem uma cabeça teimosa, quase insensível à dor, não é? Porque dá, vai, 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 não é? Avança entusiasmado pela vida, cria e tem coragem e faz estas coisas todas com coragem e com força. E isto é um lado muito bonito do carneiro, não é? Eu vou fazer isto acontecer, eu vou fazer isto. Não é? E como nós vamos ter o Saturno neste signo, estas qualidades que eu estive aqui a descrever, elas não vêm dadas de bandeja. Elas vêm como aprendizagem. Ok? Então é quase como, imaginem, vocês magoam-se com qualquer coisa, há qualquer coisa que vos desilude este ano, e vocês dizem assim: Ok, eu vou tratar da minha ferida, certo? Que não é, vou fazer da maneira certa, vou cuidar da minha ferida porque eu sou importante
E se eu estou ferido, eu tenho que me tratar e tenho que me curar e tenho que cuidar. Mas eu vou continuar. Eu não vou deixar que isto me pare. Está bem? É mesmo importante terem isto. Vamos ver aqui o que é que poderá ser mais importante também. Depois, em março, não é? Ano novo astrológico, é sempre um momento, não sei o que é que vocês têm planeado para o vosso mês de março, mas é interessante porque eu acho até que este Saturno em Carneiro vai ganhar aqui uma força, vai realmente se calhar começar, não é? Porque vamos ter o Sol a entrar em Carneiro, o início do ano astrológico, possibilidade de maiores realizações. Continuo a dizer para quem está numa zona do planeta onde temos as 4 estações, onde se nota a diferença entre as estações, temos a primavera, é quando começa a primavera, é o equinócio da primavera, e portanto é uma altura que normalmente nós sentimos assim uma vontade, já começamos a sair mais, já começamos a ter, parece que mais energia, as coisas começam a mudar um bocadinho dentro de nós, até na nossa própria fisiologia, ok? Então é importante que alguns dos sonhos que vocês estruturaram, se calhar agora em janeiro, se comecem a tornar mais possíveis, está bem? Pronto, não vou falar aqui do eclipse, já falei, já tinha aqui falado. Quem tiver perguntas podem ir fazendo aqui no chat. Eu não sei se não estou a conseguir ver. Deixem-me ver se tem aqui alguma mensagem. Ainda não. Olá, Marisa. Se tiverem perguntas, façam, está bem? Então, aqui falamos do Urano em Gêmeos, que também é uma mudança de signo, não é? De planeta que vai mudar de signo. E uma coisa importante, porque isto é importante para tudo o que nós fazemos, até para a forma como nós vamos levar estes nossos objetivos, não é? Que são muito capricornianos e que depois levam um impulso de carneiro, não é? Nós levamos as coisas para a frente e às vezes vamos buscar informação sobre como é que eu vou fazer uma determinada coisa, não é? Como é que eu vou fazer um determinado projeto? E aquilo que eu vos digo é: cuidado, e avisei isto na sessão anterior, e isto, quando eu digo que eu não sou astróloga, eu não tenho isso como, não é a minha profissão, mas eu trabalho com pessoas há 11 anos, vejo mapas há 11 anos e vejo as pessoas, não é? Ou seja, eu não faço uma consulta de astrologia e tchau até para o ano. Eu trabalho com as pessoas durante 1 ano, 2 anos, às vezes mais. Então, eu vejo o arquétipo a acontecer e o arquétipo a manifestar-se, e portanto, há muita coisa que nós vemos na teoria, como quando começam, eu entro num podcast às vezes ouço um podcast de astrologia, ouço muito, sobretudo britânicos e americanos. E quando começam com a conversa de Marte é o planeta da guerra, Vênus é o planeta da paz, eu só não desligo logo porque fico ali a ver se há mais alguma coisa, porque percebem como isto é redutor. Percebem como isto é redutor. E Gêmeos, que ótimo, porque vai ser super bom para ideias. Mas, vamos lá ver, é um Urano em Gêmeos. O Urano é um planeta transpessoal que nos leva assim, às vezes, para domínios um bocadinho, além, ok, inovadores, mas também um bocadinho loucos. Então nós temos que ter atenção que Gêmeos já de si é muito, desculpem lá, fala barato, não é? Ou seja, o que é preciso fazer e o que é útil com esta energia de Urano em Gêmeos? E os Gêmeos são ótimos, de facto, para terem ideias também. É separarmos o trigo do joio. Percebem? Porque vai haver uma revolução, sem dúvida, na informação e na comunicação global, não é? Mas é preciso usar bem isto e apostar mais no conhecimento em vez só de informação, não é? Como nós vemos muitas vezes é nas redes sociais, que as pessoas vão buscar onde é que estudaste isso? Foi nas redes sociais. Pronto, tudo bem, pode ser uma porta de entrada, olha, há ali um assunto que me interessa. Mas vocês precisam de fazer um curso sobre aquilo, vocês precisam ler livros sobre aquilo, vocês precisam estar e receber informação de várias fontes para poderem separar o trigo do joio. Então, se há um projeto, por exemplo, eu vou falar de projetos porque eu acho que é muito importante este ano nós mulheres levarmos aquilo que é o século XXI para as mulheres, temos a liberdade de termos a nossa independência financeira, os nossos projetos, a nossa carreira, isto ser cada vez mais normal. Vamos tentar buscar informação sobre determinadas coisas para nos ajudarem nesses projetos. Tenham cuidado.
sobretudo com os fala barato, não é? Que dizem 10 maneiras de ganhar dinheiro, mas aquela pessoa ganhou dinheiro? Aquilo é consistente? Aquilo é coerente? Aquilo é passível de eu conseguir levar para a prática? Entendem isto? Então isto é super importante. Quem vão ser os vossos mestres ou os mestres já não existem, não é? Mas os vossos professores, os vossos mentores, não é? As pessoas do vosso peer group, as pessoas que têm influência para vocês, que vos trazem ideias, e vocês também, preferencialmente, também façam isso com as pessoas. Mas é preciso separar o trigo do joio, e isto é das coisas mais importantes também que vai acontecer este ano. Vai do dia, portanto, vai até 2032, de dia 23 de abril até dia 3 de agosto de 2032. Portanto, imaginem, não é? Um ciclo bastante grande. Vai ter a ver, eu acho, também com a inteligência artificial. Há coisas interessantes a acontecerem também com a inteligência artificial. Há países que estão a usar para, por exemplo, facilitar as questões da agricultura, ou seja, para de facto um bem comunitário. A inteligência artificial não é só para nos trazer uma estupidificação ou a substituição do ser humano, não é? Pode ser para ajudar o ser humano, mas vai ser desafiante. Porque vocês, se pensarem, nós estamos a passar por coisas que são a primeira vez que nós estamos a passar por elas enquanto sociedade e enquanto raça humana, não é? E também muito cuidado com esta ideia de medo do futuro, porque eu acho que está a acontecer muito isso, que o futuro vai ser uma coisa horrorosa. Cuidado com isso. Porque se o futuro vai ser uma coisa horrorosa, e se nós pensamos assim, como é que nós vamos acreditar nos nossos. Para que é que vamos fazer projetos? Isto vai travar, não é? A energia que pomos nos projetos. Portanto, temos que ter exatamente cuidado com a informação e com este Urano em Gêmeos, ok? E muitas vezes até apostarmos na tecnologia mais consciente, como aqui diz, não é? Como eu vos deixei aqui, alternada com a experiência rústica, com a experiência real, com a experiência presencial. Pronto, ainda aqui a ideia de Urano em Gêmeos como quebra de padrões mentais, novas formas de comunicar, uma mudança da narrativa interna, e verem este lado sombra, alguma falta de compromisso, algumas mudanças repentinas. É por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque vocês, quanto mais se conhecem e quanto mais fazem a vossa cura, mais vocês conseguem estar e recorrer a pessoas que verdadeiramente são pessoas de confiança. Mas para isso vocês também têm que ser pessoas de confiança, não é? Ou seja, eu tenho compromisso, se eu tenho compromisso comigo, normalmente, ou na maioria das vezes, eu vou atrair pessoas que também têm compromisso. Percebem? Então eu posso vos dizer, por exemplo, no meu caso pessoal, e porque isto é uma mentoria, eu tenho as clientes com quem eu vou estabelecendo, não é? Porque é uma parceria, a mentoria é uma parceria, a percentagem de pessoas que não cumprem ou que não se comprometem, eu acho que está quase no 0%. Percebem? Porque o meu compromisso com o meu trabalho é tão grande, e a crença não é perfeita, ou seja, não sou perfeita, não estou a dizer, eu sou super competente, super melhor do que qualquer pessoa, mas eu sou muito comprometida. Eu sou mesmo muito comprometida. Acredito muito naquilo que faço. Tento sempre melhorar aquilo que faço. Então, as pessoas que vêm para mim são pessoas assim também. E quando alguém me contacta que não tem esta energia, nem fica, nem cola, percebem? A pessoa vai procurar outra pessoa, vai procurar a sua cena, digamos assim, e não é comigo, percebem? Então é preciso atenção, porque esta energia também, Urano em Gêmeos, não é tudo o que nós vamos viver, é uma parte do que nós vamos viver. Mas tenham atenção, quando vocês veem falta de compromisso, coisas que se mudam de repente, era assim, mas já não é, não é? Aquela coisa do girassol, agora estou virada para ali, agora já está. E tenham cuidado com estas pessoas, tenham cuidado com estas parcerias, tenham cuidado com isso em vocês, percebem? Esta quebra de padrões mentais, esta nova forma de comunicar, usem, por exemplo, para o trabalho, usem para a vossa comunicação pessoal, usem para terem boas conversas, para terem ideias. O valor das conversas, da troca de ideias com as pessoas é enorme. Sim? Uhum.
Pois aqui é importante, não é? Esta quadratura de Marte em Carneiro. Carneiro está muito aqui em xeque, não é? Marte está domiciliado em Carneiro. Vai fazer uma quadratura com Júpiter em Caranguejo. Então, se calhar maio, vamos estar mais atentas a questões de resoluções de conflito, não é? Pensar assim, o mundo podia abrir-se mais. Se o mundo ouvisse a astrologia, que não tem que ouvir, tem que só que ser o mundo, tem que ser e seguir o caminho espiritual que tem que seguir, porque nada acontece por acaso e não se pode forçar, não é? Alguém, por exemplo, a acreditar em espiritualidade. A pessoa tem que. Nós temos que falar dela, se nós acreditamos, mas não podemos forçar, percebem? Mas claro que sabemos, se o mundo se abrisse para mais empatia, não é? Para outros lugares e não estivéssemos só centrados naquilo que as notícias nos dizem que é onde nós temos que ter pena, onde nós temos que nos preocupar e percebêssemos que há muitas mais coisas a passarem-se no mundo, não é? Há conflitos noutras partes do mundo e depois há conflitos também na nossa casa, conflitos dentro de nós. E então nós aqui vamos ter uma quadratura entre o guerreiro, não é? Que é o Marte em Carneiro, por assim dizer, mas que também é forte e que às vezes também vem para resolver o conflito, não só para o criar, e o Júpiter em Caranguejo, que está aqui um bocadinho a pensar mais nos vínculos, na família e nestas coisas todas, e nós vamos querer pensar assim, sim, eu quero resolver os conflitos, não é? Será que são conflitos familiares? Será que é uma terapia familiar? Pode vir aqui? Não é só em maio que vocês vão sentir isso. Vocês podem já estar, para quem já sente isto, que há aqui questões ainda de família, não é? Se calhar maio vai ser um mês em que vocês vão ter aqui uns insights importantes, não é? Especialmente para quem é regido por Marte, ou seja, quem tem ascendente escorpião ou ascendente carneiro, ou para quem é regido por Júpiter, que são ascendente Sagitário e ascendente Peixes, não é? Ou para quem tem energia de carneiro ou de caranguejo, tá? Pronto. Insights, perguntas, façam, tá bem? Porque isso facilita aqui o nosso trabalho. Aqui, o Júpiter, nós sabemos que o Júpiter ele é para o mapa individual de uma pessoa. Gosto muito de ver o trânsito do Júpiter, onde é que ele está a passar. É um planeta que demora um ano em cada signo. O Saturno demora 2 anos, às vezes 2 anos e meio. Portanto, são dois planetas assim grandes, não é? E o último mês de Júpiter em Caranguejo é então junho. E só vai voltar a Caranguejo daqui a 12 anos. Então, eu fiz-vos esta pergunta, não vou aqui voltar com muita profundidade a isto, mas em 2013, onde é que estava a minha cabeça? Como é que era o meu ideal de família? Como é que eu estou agora, a viver a família, os vínculos emocionais, depois de todas estas aprendizagens que vieram destes 12 anos? O que é que eu aprendi? Não é? E quando falamos de caranguejo, falamos muito da criança ferida, da criança interior, do filho ou da filha que ainda se vê como, não é? Que, ai, meu pai ou minha mãe deviam ter feito isto, ou deviam ter feito aquilo, ou deviam ter feito o outro. E este é o momento, não é? Que vocês ainda têm este último mês, em junho, de epá, serem, sim, aceitarem. Eu tive os pais que tive, ou tenho os pais que tenho, eu tenho que aceitar e tem que fazer um bocadinho aquilo que se chama o reparenting, não é? Que é eu agora, na idade adulta, vou ser, não é? Vou ocupar o lugar do meu pai e da minha mãe, não é? E vou cuidar de mim como eu acho que eles deviam ter cuidado, não é? E vou fazer as coisas que eu acho que deviam ter feito por mim e não fizeram porque não tinham que fazer, percebem? Porque este é o meu caminho. Este é o meu caminho, a minha escolha de alma. Então vou fazer eu. Faz sentido? Não é? Às vezes até mesmo a própria questão da dependência financeira ou das dificuldades financeiras, às vezes nós ainda estamos à espera, né? Ou ainda estamos muito ligados àqueles desafios da própria família. E nós precisamos de desvincular disto. E desvincular não é cortar relações. Desvincular é tornar uma conexão, uma relação saudável. Faz sentido isto? Sim? Então, eu não vou apressar a aula. Provavelmente a tal apresentação sobre a parte da missão profissional eu vou ter que gravar à parte, para não ficarmos aqui com uma aula demasiado longa. Vamos ver como é que isto corre.
E depois irei colocar também, coloco esta no YouTube e depois um vídeo à parte em que vocês podem fazer a vossa reflexão sobre um projeto, uma missão que vocês sentem que têm este ano na parte profissional, está bem? O Júpiter entra em Leão, final de junho, início de julho, e então nós temos aqui uma expansão, não é? Através da minha autenticidade. O leão gosta de ser visto, gosta de ser bem-vindo, gosta de ser quem é, ok? Uma liderança feminina, não é? Importante também. Criatividade e expressão do coração. À vontade com os desejos e com a minha forma de viver, não me escondo, já não me escondo, já não escondo algo que é muito importante para mim, saio da casca, não é? Porque o leão dificilmente se consegue esconder. E, portanto, onde vocês têm leão no vosso mapa, não faço ideia, ou quem tem energia de leão, vai sentir aqui um impulso grande, importante. Eu tenho até algumas clientes que têm aqui, por exemplo, uma parte da casa 7 que está dividida, a casa 7 entre caranguejo e leão, e quando o Júpiter entrar em leão, elas vão sentir uma diferença muito grande na forma como vão olhar para o próprio relacionamento amoroso, ou para os relacionamentos amorosos. Elas vão querer ser muito mais reconhecidas, muito mais vistas, está bem? Então é interessantíssimo. Estas foram as perguntas que vos fiz, não é? Na aula anterior, paramos ali naquele mês, penso eu. Depois aqui em agosto já tínhamos visto, não é? Que vamos ter, é basicamente o mais importante, vamos ter este eclipse para quem tem esta energia, não é? Que falamos no início. Então é bastante interessante. A energia de peixes é sempre muito, peixes é muito ligado àquilo que nós não vemos, àquilo que é a nossa espiritualidade também, a renovação espiritual, isto já foi falado. Depois aqui setembro, não é? Vamos ter aqui mais uma indicação de que este ano tem bastante fogo, que é o Marte em Leão, que entra em Leão no dia 27. Podemos ver aqui comportamentos mais acesos, mais pujantes, não é? E depois aqui a guerra entre será vaidade ou valor, não é? Ou seja, eu estou a agir por vaidade em determinadas coisas e todos nós já tivemos momentos, eu já tive um momento assim, acho que foi em 2022, em que as coisas estavam a correr tão bem que eu fiquei, vai dar. Eu dava, eu tive um momento, foram ali 2 ou 3 meses, em que as pessoas vinham dizer, falar de dificuldades e eu estava muito não digo que era aquela, como é que se diz, positividade tóxica, como se diz agora, que eu acho também temos de ter sempre cuidado, mas eu estava quase a resvalar para isso. E o que é que aconteceu? A mim aconteceu porque eu também tenho uma série de planetas em Virgem, portanto baixo logo a bolinha, não é? Vem logo assim um empurrão de humildade, ó, tem calma, porque se tu começas sabes tudo e és melhor do que, não é? E conseguiste, e se eu consigo, os outros também conseguem, não é? Então, um bocado assim. No fundo, o que eu queria era ajudar. No fundo, o que eu queria era transmitir confiança às pessoas, não era ser pouco empática, mas veio logo. E então veio sob a forma de uma espécie de burnout que eu tive ali e que eu comecei a ter que parar e a ter que, não, 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 isto não é assim. E então o que é que eu percebi? A vaidade é barulhenta, isto vem aqui muito aqui com este Marte em Leão que vamos ter em setembro, e é uma coisa muito de Leão. A vaidade é barulhenta e o valor, ao contrário da vaidade, o verdadeiro valor é silencioso, mas é muito mais expressivo e muito mais útil. Entendem? Está a ser profundo isto hoje, não está? Está deep mesmo. Deixa-me ver aqui uma mensagem. Nó de Norte em Leão, diz a Andreia, no final da 8, esse Júpiter em Caranguejo Leão, 2013, e agora foi um mega insight. Ai que bom. Tiveste um insight por causa daquela questão do ciclo dos 12 anos do Júpiter, não é? A última vez que ele esteve aqui nessa posição. Boa. Exato, foi quando tu te despediste. Boa. Então, é assim, há reflexões a fazer sobre o que é que aprendeste com esse despedimento e o que é que vais fazer com essa bagagem, não é? O que é que tu vais fazer com essa bagagem para te expandires agora? E muito mais haveria para dizer, não é? Outubro.
Eu dei aqui alguns títulos aos meses, não é? Porque achei que era interessante, mas também não se fixem demasiado nesses títulos. Portanto, nós vamos ter a Vênus retrógrada em Escorpião, retrogradação em água, não é? Ah, Escorpião olha para as coisas de frente e olha para coisas que às vezes são do passado, quer curar, vê o que é que está mal, cura de vínculos, retorno a terapias, terapia de casal, cura de vínculos tóxicos, perceber muito bem o que é tóxico nos relacionamentos, o que é que foi ou o que é que está tóxico, e convivências do passado, está bem? Isto é uma Vênus retrógrada de 3 a 25 do 10 e depois a Vênus está em balança, ok? Que ela anda para trás, não é? De 26 de outubro a 13 de novembro, e aí já há uma energia mais para quem tem, pronto, Vênus como um planeta importante, quem é regido por balança ou touro, ou para quem está a trabalhar este arquétipo, também é importante. O que é bom nisto, nos arquétipos, é que isto vai sempre falar com as pessoas, em algum momento, aqui da apresentação, vocês vão sentir, uau, é isto, tem tudo a ver com o que eu estou a trabalhar. Não é? Eu tenho aqui pessoas que não são regidas por Vênus, mas que estão a trabalhar, estão a desenvolver o arquétipo de Vênus, está a ser importante para o processo delas. Não é? Então, revisão de temas de relacionamento. A Vênus retrógrada em balança. Onde é que eu sou demasiado fraquinha e deixo-me levar, não é? Porque às vezes as pessoas que têm ascendente de balança ou que são balança são um bocadinho, às vezes nas relações, um bocadinho acabam por ser indrominadas nas relações. Onde é que eu estou a ser demasiado fraca e com quem é que eu realmente preciso estabelecer pontos, harmonia e ligação? E como é que eu faço isto? Tá? Aqui qualquer coisa que eu coloquei que não era de novembro, portanto, aqui ainda na Vênus em Escorpião, desculpem. É importante lembrarem-se disto, que quando nós temos a energia de Escorpião, não é? E que agora não anda nos planetas maiores, anda mais nos planetas mais rápidos, a Escorpião olha de frente para os problemas, não é? Então olha de frente para os problemas emocionais que ficaram tapados. Então este final de ano, com a Vênus retrógrada em Escorpião, vocês podem sentir assim, bolas, eu pensava que isto já estava resolvido, não é? Algumas coisas que já parecia que já estavam resolvidas em relação à forma como eu me relaciono com as pessoas ou até às minhas feridas. As minhas feridas não têm nada a ver com os outros. Porque o escorpião também às vezes consegue perceber que há coisas que não têm a ver com os outros. São dele, não é? Pronto. E eu achava que isto estava muito resolvido, mas eu vou ter que dar aqui mais umas lambidelas na ferida e vou ter que cuidar um bocadinho mais disto. Percebem? O único risco do escorpião é mexer demasiado na ferida. Percebem? Pronto. A Cláudia está a fazer aquelas expressões todas porque ela tem ascendente de escorpião. Então não vale a pena mexer demasiado na ferida. Eu tenho o Sol em escorpião, tenho o Mercúrio em escorpião, portanto é algo que eu se não trabalhasse isto, se eu não tivesse cuidado com estas coisas, que são o meu, digamos assim, lado sombra, eu nem conseguia estar aqui, eu não conseguia fazer este trabalho, não é? Mas como levo para o lado mais positivo, eu consigo fazer este trabalho, não é? Porque eu trabalho com a cura de coisas, às vezes, do passado mesmo, das pessoas, e não é para elas ficarem lá. É esta questão que eu vos disse no início. Mais de metade das coisas, dos problemas que vocês têm, emocionais e feridas e traumas, não é? E bloqueios, mais de metade não são vossos, são do passado. Entendem? Isto é uma forma interessante de vocês se desvincularem. Claro, mas são coisas da minha história. São coisas da tua história, mas às vezes são coisas da história da família. E uma coisa é família, e tu pertences, está bem? Mas outra coisa és tu. E vamos outra vez colocar aqui os pés no chão aqui desta apresentação, que é o Saturno vai estar em Carneiro. Portanto, é a identidade, és tu que estás a ser trabalhado. Tá? Portanto, por mais que eu tenha aqui falado de outras questões, assim, vamos olhar sempre para o que é mais importante não é? Do ano, que é essa entrada do Saturno em Carneiro. Pronto. Que vai estar, que está retrógrado, que vai ficar também retrógrado em Carneiro, e que essa retrogradação termina dia 10. Eu tinha aqui colocado onde é que ele começa, a ver se vos digo.
que ele fica retrógrado ali, acho que é em março. Onde é que eu tinha isto? Bom, eu acho que é em março, já não me recordo aqui. E depois acaba essa retrogradação do Saturno. O que é que isto quer dizer? Todas estas coisas que eu estava a falar, que tinham a ver com o Saturno em Carneiro, de levar para a frente as coisas, de quem é que eu sou, a minha identidade, a minha coragem, a minha vontade, vamos estar a resolver coisas que estão penduradas, que é normal, não é? Logo no início de um ciclo, não é? Ninguém faz completamente folha branca, não é? Ninguém faz folha branca. Não existe o começar do zero, nada. Porque há uma bagagem sempre. Faz sentido? E depois esta retrogradação termina no fim do ano, dia 10. Há aqui um encerramento de um ciclo. É isso que também é muito importante, é que vocês vão encerrar ciclos durante este ano, que ainda não foram completamente encerrados, mas que já houve mudanças, que vocês já tomaram decisões, não é? E prepararem-se para este começo, para este novo começo. E então, eu vou rever coisas para não repetir, ou se eu vou repetir, já tenho consciência plenamente sobre porque é que eu faço isto, lá estou eu outra vez, porque eu tenho este vício de ir sempre às mesmas coisas, de ter medo de partes de mim, ou de não assumir coisas que eu quero fazer, etc. Eu já conheço este caminho turbulento, ok? E eu sei que tenho a disciplina e a reserva emocional para lidar com a minha nova vida. E eu vou persistir nesta vida que eu estou a dizer desde 2025 ou desde lá, que ano é que foi, e sobretudo desde janeiro de 2026 que eu estou a dizer que eu vou viver uma nova vida. Então, mesmo que eu volte para trás e que eu faça revisões e que o caminho seja turbulento e que eu veja novamente as minhas fragilidades e as minhas brechas, eu já tenho a disciplina, eu sei voltar. É como saber andar de bicicleta. Ninguém está livre de cair da bicicleta ou de ter um acidente. Mas a pessoa levanta-se e continua porque sabe andar de bicicleta. Entendem? Então, há aqui uma série de coisas sobre vocês, de autoconhecimento, de decisões que tomaram em 2025, que tem que estar aqui, tem que estar na vossa mão. Vocês têm que ter isso presente. Ou no vosso caderno, que vocês escrevem, ou reflexões, ou nos vossos objetivos, ou porque vocês estão a fazer uma mentoria ou uma terapia muito focada nisto. Isto tem que estar presente, não é? E eu perguntar-vos quais são os vossos objetivos. Isso tem que estar na ponta da língua, ok? Depois, dia 12, acabamos o ano com o Júpiter está retrógrado, até ao fim do ano, fica desde o dia 12 até a passagem do ano. Talvez não haja assim um fim de ano ou um Natal em que vocês querem sair imenso, acho que se calhar talvez mais focado em exercício físico, que é um Júpiter em Leão, a quererem um Natal diferente e melhor do que foi este do ano passado, este que agora já foi do ano passado, não é? 2025. E se calhar uma coisa muito mais caseira, não é? Ok? Então pronto, parece que já passamos o ano todo. Não vamos para a outra apresentação, mas vamos fazer aqui uma certa clarificação da vossa missão profissional para terminarmos. Se eu estou dedicado a um projeto, como é que eu passo a minha mensagem? E aqui eu vou-vos dar aqui a identificação, para vocês fazerem a vossa identificação com o que é que fala mais convosco dos quatro elementos, sabendo nós que vamos estar com muito, muito, muito desafio e predominância do fogo. Então, se eu tenho um projeto, será que eu preciso mais do quê? Não é? Aqui nestes quatro elementos. Aparecer como um rosto aqui no fogo, não é? Aparecer como o rosto e nome do projeto. Ter liderança, determinação e coragem. Não é? Até fazer mantras sobre isto, não é? Eu passo a minha mensagem com alegria e entusiasmo, eu dou o meu rosto e o meu nome no meu projeto, eu sou líder e determinada e corajosa na minha missão profissional. Ou então, o que eu quero trabalhar com as pessoas é ajudá-las a fazerem isto, não é? A assumirem mais liderança, a serem mais corajosas, a serem mais determinadas. O que é que na vossa parte profissional fala mais?
Depois na terra, será que é focar mais nos lucros e nos gastos do meu projeto? Trabalhar mais com temas financeiros ou trabalhar os temas financeiros do meu projeto? Ter consistência, insistência, porque a terra é insistente, bate a todas as portas, percebem? E vamos lá ver, quem está a começar mesmo, quem está a começar mesmo precisa dos 4 elementos, precisa aqui de um bocadinho de cada coisa. É como uma receita de um bolo, entendem? Quem vai só com muito ar, eu quero ensinar, eu quero, mas depois não tem terra, então como é que tu vais viver do teu projeto? Então como é que tu vais investir depois no teu projeto? Entendem? Isto foi o que nós sentimos agora com a energia de Capricórnio no início do ano, que eram aquelas perguntas chatas, não é? Isso é muito giro, mas quanto é que tu ganhas com isso? Quanto é que tu gastas? Qual é o break-even? Qual é não sei o quê? Darará. Percebe? Que é o Capricórnio. Então é super importante. Ahm, Focar então, será isto, não é? Ter consistência, insistência e uma mensagem bem repetida, realista e coerente. O sucesso que eu tive nos 4 anos entre a pandemia 2020 e 2024, com o programa Evoluir, que não só tinha pessoas a comprarem o meu programa só para as aulas, como me trazia muito pessoas para a mentoria, não é? Foi muito porque eu repetia a minha mensagem. Eu só falava no programa Evoluir. Eu não falava no programa Evoluir, mais na consulta não sei o quê, mais no curso não sei o quê, mais a formação. Eu estou-vos a dizer, eu não estou a dizer que isto tem que ser igual para toda a gente. Mas desculpem lá, se vocês querem ter um trabalho respeitado, que passe uma mensagem, que as pessoas entendam o que é que vocês estão a fazer, que as pessoas se lembrem do que vocês estão a fazer, vocês têm que repetir a mensagem e ser coerente. E durante muito tempo era muito o empoderamento. O empoderamento, o poder pessoal, era disso que eu falava. Agora mudou. Entre 2025 e 2026 está a mudar. E, portanto, o que é que eu falo? Recomeço cósmico. É o que eu estou a trabalhar. A mentoria, recomeço cósmico. Portanto, e não vou agora, daqui a um mês, falar da mentoria, recomeço não cósmico ou outra coisa qualquer. E porque vou agora fazer uma consulta não sei o quê, e vou fazer saldos ao meu trabalho, e vou dividir a mentoria em 5, e vou... Não, porque as pessoas com quem eu trabalho não gostam disso. As pessoas com quem eu trabalho gostam de trabalhar bastante tempo e trabalhar a sério, e em cada ano trabalham uma coisa diferente. Então vocês têm que perceber o que é que vocês estão a fazer no vosso trabalho e que mensagem é que está a passar. Se um dia passa outra, no outro dia passa outra, o que é que vocês fazem? Tá? Pode ser ar também. O ar é o quê? Ensinar, pode ser mais formar, falar em público, escrever, contactar com pessoas, ir a eventos ou trabalhar com eventos, trabalhar com networking. Há agora muitos projetos interessantes de pessoas que criam projetos em que, ou aplicações de networking, alguma motivação, ou mais profissional, ou mais empreendedora, não é? Ou simplesmente para mulheres que se querem conhecer e que estão aqui, por exemplo, a viver em Portugal e que não têm, ou que são estrangeiras, portanto, e depois há uma subscrição que a pessoa paga e tem ali, portanto, aquilo é um negócio, não é? Mas é um negócio com um contributo interessantíssimo, portanto, pode ser que tu queiras trabalhar mais numa área de networking ou trabalhar com parcerias, não é? Com dinamismo, com novidades. Isto é o ar. Com novidades, trazer novidades. Se calhar o teu trabalho precisa de alguma novidade. No ano passado eu senti que o meu trabalho precisava. Que eu tinha que terminar, já tinha terminado em 2024, muito claro para mim, eu não tenho problemas nenhuns em acabar o projeto, desde que ele tenha sido bem explorado. Não é? E foi um projeto que durou 4 anos e eu sabia que ele ia acabar. Em 4 ou 5 anos, acabou em 4, eu anunciei, acabou o programa Evoluir. Agora está gravado, quem quiser acede, quem quiser compra, mas não é já o foco, porque já está feito, está melhorado. Entendem? E depois há uma novidade, e houve novidades no ano passado, ali a seguir ao verão. Portanto, parcerias, por exemplo, no meu caso, e cada pessoa é uma pessoa, se calhar há pessoas que para sempre vão querer trabalhar em parceria, para sempre vão querer ter uma ideia de trabalhar com uma equipa, trabalhar num ambiente de trabalho com várias pessoas,
numa empresa, ou trabalhar num projeto que dividem com outra pessoa. Vocês têm que entender o que é certo para vocês. Para mim não é certo trabalhar numa empresa. Para mim é certo trabalhar por conta própria e, pontualmente, estabelecer parcerias. Muito pontualmente. E porque fazem muito sentido para os meus clientes, para mim e para a pessoa com quem eu vou fazer parceria. Entendem? Depois a água. Pode ser que haja aqui temas mais relacionados na vossa missão profissional com emoções, com o passado, uma mensagem mais focada na parte pessoal, mais emocional, mais espiritual, mais poética, mais idealista, não é? Porque às vezes, por exemplo, quem é muito terra, precisa se calhar um bocadinho de introduzir aqui água. Pode ser, não é? Mas todos estes 4 elementos, tudo isto, é super importante em qualquer projeto. Percebem? Vejam que isto é tão universal, os 4 elementos são tão importantes, tão universais. Se vocês olharem para isto como o meu relacionamento amoroso, eu vou analisar e avaliar o meu relacionamento amoroso, ou a área dos relacionamentos, ou os meus objetivos, não é? Nos relacionamentos, usando os quatro elementos, não é? Então eu tenho que perceber que tipo de determinação é que nós temos a assumir a relação, por exemplo, o fogo é o assumir da relação, não é? Se nós temos aqui alegria, entusiasmo na relação, como é que nós falamos de dinheiro na relação, se a nossa relação tem uma estrutura, tem um património, não é? Se esta pessoa com quem eu estou me incentiva no meu trabalho e eu incentivo no dele, como é que nós comunicamos, que é o ar, como é que é a nossa vida social, ou seja, que nós estamos fechados numa caixinha, e depois a água, que é os nossos sentimentos, a nossa sexualidade. Vocês percebem o quão universal é? E aplicarem isto ao vosso projeto, isto é como vocês fazerem terapia ao vosso projeto profissional. Sim? Ah, isto está a gravar, não está cá um bocado, isto foi abaixo, estava a ver. Sim. A Andrea estava-me a dizer que quando o Saturno fica retrógrado em julho. Obrigada. Boa. Então, aqui já falamos. Na aula anterior já vos fiz esta pergunta e agora tenho aqui outras. Então, um ano muito desafiante a nível mundial, sabemos, não é? Quem é que acha que isto se ia resolver tudo muito bem, ou muito rápido? As coisas têm aqui um desafio, há um desafio sistémico no mundo, neste momento. Um, no entanto, pode ser muito bom para a tua individualidade, por causa da predominância do fogo e por causa deste Saturno em Carneiro. O eu no centro da minha vida, das minhas prioridades e dos meus projetos. Se eu me cuido, não é? Aquilo que me rodeia também está protegido. Não é uma questão de egoísmo. Não é? Orgulho no meu nome, na minha história e nas minhas vontades. Decisões que são decisões que podem ter necessidade de reajustes. Escutar os impulsos e as intuições, porque carneiro é a primeira ideia que eu tenho, o primeiro feeling que eu tenho sobre uma coisa ou sobre alguém, eu tenho que agarrar aquilo de alguma maneira. Eu não posso deixar passar muito tempo. Percebem? Se eu percebo que há uma coisa para fazer, eu tenho que a fazer. Eu tenho que a fazer. A energia de carneiro, ela empurra, força, e devo-vos dizer que algumas pessoas, não digo todas, mas vocês vão sentir em alguns momentos, vocês vão ter que forçar alguma coisa para acontecer, da maneira correta, obviamente. Não é forçar uma pessoa a mudar, não é isso. Mas forçar algo que vocês querem que aconteça, ou seja, basicamente é bater às portas, precisam de bater. Entendem? Avança, ignora alguns riscos, porque ele quer prosseguir. Tem um impulso de novidade e tem um impulso, uma coisa muito interessante do Carneiro, que é uma coisa que parece que eu vou fazer isto e a energia com que eu faço isto é a energia de uma pessoa que está a fazer isto pela primeira vez. Ok? E é um Saturno em Carneiro. Saturno, eu considero, e nós já falamos disto nas aulas dos arquétipos, toda a gente tem que trabalhar muito bem o seu Saturno, porque o Saturno não é só o Júpiter que é expansivo, o Saturno é muito expansivo, porque ele é construtivo para médio e longo prazo. Faz sentido isto?
Então, o que é que vocês precisam de construir que tem impacto, ou que vocês precisam de fazer, não é? Ou olhar que tem impacto a médio e longo prazo? Conseguem ouvir-me? Acho que isto bloqueou. Hum, já está aqui na loucura aqui da apresentação. Acho que conseguem. Ver conseguem, certo? Conseguem ver? Partilha? Ok. Pronto, está quase a acabar, está bem? Então aqui. Relacionamentos e família são importantes e este ano mostramos isto curando a nós próprias, sendo corajosas para atingir objetivos que são espirituais, que tenham sentido e que criam valor, organizando e levando para a frente tudo o que está pendurado desde 2025 ou, em alguns casos, desde sempre, iniciando algo novo ou refrescando um projeto que eu já tenho. Erros vão ser cometidos, ok? Porque o carneiro é um bocado, às vezes é fazer de qualquer maneira, não é? E para quem gosta de evitar erros, e começa, ai meu Deus, não é? Trabalhem no autoconhecimento, porque assim os erros chegam, acontecem, mas com aprendizagem mais imediata. E se querem mesmo evitar erros, apenas ouçam. Assim, é assim, quem quer evitar mesmo erros não faz nada, não é? Mas para quem quer evitar erros ou ter mais consciência, ouçam sempre que vão fazer alguma coisa, ouçam se é só teimosia a comandar ou se é realmente a importância espiritual do que vocês vão fazer. Faz sentido? Fazer esta pergunta. Isto que eu vou fazer é por teimosia ou é porque o que eu vou fazer tem uma importância muito grande espiritualmente para mim, para a minha evolução? Ok? Então, Saturno em Carneiro, a energia disciplinada e adulta que me dá o impulso de vida, que me dá o primeiro passo. Quem é Carneiro e quem tem ascendente de Carneiro, vocês, é assim, é a semente para os vossos próximos 30 anos, tá? Então, é a energia disciplinada e adulta que me dá o impulso de vida. O primeiro passo de uma jornada significativa. E para essa jornada começar, é preciso agir, caminhar e não esperar mais pelos outros. Isto não significa que eu vou deixar os outros para trás. É? Até porque eles podem seguir-me. E quem me seguir é quem realmente tem que estar comigo. E aqui não estou a falar de parceiros de vida, de amorosos, marido, mulher, o que seja. É pessoas da nossa vida. Tá? São as nossas verdadeiras parceiras ou parceiros. E isto é muito interessante. Tá? Meninas, vamos terminar por hoje. Eu vou então fazer a gravação da outra parte que eu queria mostrar, para isto não ficar demasiado longo. Marquem as vossas sessões de diagnóstico, tem sido interessante estar a contactar com estas aulas gratuitas que eu tenho feito desde setembro, a contactar com pessoas novas. Lembrem-se sempre que aqui a duração, eu que falo de 8 a 12 meses, mas pode ser de 6 a 12 meses, ok? Trabalhamos muito com transgeracionalidade, com desprogramação neurobiológica, com a astrologia, como vocês viram aqui, aplicada à vida real, não é? A intenção da mentoria Recomeço Cósmico vai muito no sentido de visão de carreira, mas muito no sentido de, porque para ter visão de carreira é preciso cura emocional, é preciso direção e propósito. Portanto, vocês sentem este chamado, é porque este caminho é para vocês. Então, contactem-me, vejam novamente esta aula, vai estar aqui no YouTube já disponível amanhã. E eu vou gravar mais um vídeo para quem está muito focado nesta questão de projeto profissional, decisões, para falarmos aqui de alguns pontos importantes. E as próximas aulas gratuitas vão vendo sempre as stories do Instagram, que eu vou lá colocando as novidades. E muito obrigada por estarem aqui. Até breve.